Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Se você é novo aqui e ainda não me conhece, meu nome é Raíza Félix, você está no Lebensfreude. Nesse canal eu faço resenhas de livros, de perfumes, posto conteúdo de astrologia, dentre outras coisas. Então, se você curte esse tipo de tema, já se inscreva aqui abaixo, não esquece de ativar o sininho para não perder vídeo nenhum. E depois deixar o seu like, o seu dislike e comentar, porque isso ajuda muito o canal, certo? Hoje eu trouxe mais uma resenha de livro para vocês. O livro de hoje é O Suicídio do Ocidente, do James Burnham. Acho que eu estou pronunciando certo, não sei. Como vocês podem ver, não é um livro muito grosso, mas também não é aquele livro fininho. São quase 400 páginas. Não é um livro muito famoso ainda. Ele foi publicado no Brasil há pouco tempo. No original, na edição americana, ele foi publicado em 1964. Aí você vai falar, nossa, um livro tão antigo falando de política é ainda relevante? Infelizmente, sim. Tem muita coisa nele que hoje em dia não é mais tão relevante, porque o autor vai falar, por exemplo, muita coisa da Guerra Fria, e ele vai criticar a postura americana em relação à União Soviética da Guerra Fria, mas independentemente disso, o livro continua sendo muito relevante porque ele vai tratar, como o título do livro diz, do suicídio do Ocidente. O autor vai argumentar que a civilização ocidental está se deteriorando e, ao invés de ser por conta de invasões externas, ele vai dizer que isso é um processo interno, por isso o suicídio do Ocidente. E ele vai afirmar que a ideologia do suicídio ocidental é o esquerdismo. Então o grosso do livro, ele vai tratar do esquerdismo enquanto doutrina, enquanto ideologia. Ele vai investigar quais são os princípios do esquerdismo, no que os esquerdistas acreditam. E o que é muito interessante no livro, ele não vai falar só, por exemplo, que os esquerdistas querem justiça social, o que quer que isso signifique, ou distribuição de renda, etc. Ele vai investigar bem os pressupostos, a visão que o esquerdista tem do mundo, que permite que ele ache que as metas que ele quer alcançar são legítimas e atingíveis. Ele vai falar, por exemplo, que o esquerdista acredita que o mal do mundo é a ignorância. E com a educação é possível reformar as instituições falhas da sociedade, é possível haver mais igualdade, é possível haver mais progresso. O esquerdista, de modo geral, ele tem uma visão positiva da natureza humana. Ao contrário, por exemplo, do conservador. O conservador, de modo geral, ele é mais, vou dizer, mais realista em relação à natureza humana. O conservador, ele acredita que educação não resolve tudo, pode sim melhorar vários problemas, mas não é a solução para todos os males, e que alguns males da humanidade vão permanecer. E o autor ele faz essa distinção entre conservadores e esquerdistas em vários momentos do livro, e ele vai colocar essa distinção basicamente nos termos que eu falei. O esquerdista ele tem um certo otimismo histórico e o conservador ele é mais reticente em relação a mudanças. Não é que o conservador queira que as coisas sempre fiquem como estão, mas o conservador tem uma certa prudência em reformar as coisas muito depressa e principalmente em relação a revoluções, porque muitas vezes a gente não sabe quais serão os resultados e muitas vezes esses resultados podem ser negativos. Um aspecto que eu achei bem interessante do livro é que tem, por exemplo, aqui, ó, vou achar a página para vocês. Esperem só um minutinho. Aqui, ó. Tem uma tabela de várias páginas
em que ele coloca as crenças esquerdistas e crenças contrárias. O que ajuda muito para você perceber, você se autoavaliar e ver de que lado do espectro político você está. É também interessante, principalmente porque a sociedade, a cultura de um modo geral, principalmente no Brasil, tem estado sob a hegemonia da esquerda. Então, muitas vezes, mesmo quem se considera conservador, ainda se pega concordando com várias crenças esquerdistas, as quais o autor vai criticar ao longo do livro. Ele vai dizer também que o início do declínio ocidental começa com a Revolução Russa e, como eu disse, o esquerdismo é a ideologia do suicídio ocidental. No final do livro, ele me pareceu assim otimista de que esse declínio, essa lenta morte do Ocidente, pudesse ser revertida. Aí eu li e fiquei pensando assim, ele escreveu em 64. Olhando para a situação como ela está hoje, eu acho que ele foi otimista demais. A gente vê que muita coisa piorou em relação a coisas que ele aponta no livro. Ele vai falar, por exemplo, da violência urbana que crescia nas cidades dos Estados Unidos e como os esquerdistas lidavam com isso, da mesma maneira que os esquerdistas lidam com isso no Brasil, falando que é preciso educação, que o criminoso tem que ser reabilitado, etc, etc, etc. E ele vai dizer que essa postura, né, ela na verdade favorece o crime. E ele vai dizer que essa violência, essa desintegração da segurança nas grandes cidades é um dos fatores que corroem o Ocidente. E se a gente for pensar, principalmente no caso brasileiro, que tem mais de 50 mil homicídios por ano, eu fiquei imaginando o que o autor diria se ele pudesse ver a situação do Brasil de hoje. Então, é um livro, como eu disse, que apesar de ter sido escrito na década de 60, ainda vale muito a pena ler. Eu tenho que dizer a verdade para vocês, a linguagem não é assim tão acessível, a linguagem do autor é mais rebuscada, no entanto, não é impossível de entender e muitas vezes ele tem umas tiradas bem engraçadas, ele tem um humor assim mais ácido que eu gostei. Uma questão tem uma introdução bem longa no começo do livro, assim, apresentando o autor. Eu achei muito chata, sinceramente. Eu aconselho você a ir direto para o corpo do livro mesmo e depois, se você se interessar em saber quem é o autor, você lê a introdução ou procura em outro lugar. Mas não é nada assim que te impeça de entender o texto. Eu achei a introdução muito longa e muito chata. Mas é a minha opinião. O que eu queria falar para vocês também? Vou ter que dar uma olhada aqui na minha colinha. Faz tempo que eu não faço isso, mas eu não quero esquecer de nada. É importante frisar também, não apenas em relação a essa questão da violência urbana, mas de modo geral, o autor aponta que esse otimismo da esquerda, ele é constantemente provado errado pela história. E uma parte também muito interessante do livro é que ele vai fazer um comentário em relação à democracia de modo geral. Ele vai dizer que na sociedade ocidental, ele está falando principalmente dos Estados Unidos, mas a gente pode extrapolar para outras sociedades na civilização ocidental. Existe esse valor de debate de ideias, de tolerância à diferença, e ele vai questionar como muitas vezes esses valores são usados por pessoas que querem ir contra a civilização ocidental e usam esses valores para destruí-la.
Você pega um exemplo, por exemplo, dos comunistas. Se eles estão sendo censurados por uma ditadura militar ou por que quer que seja, eles vão usar esse valor da liberdade de expressão, da tolerância para conseguir ser ouvidos. Mas uma vez que eles cheguem ao poder, não tem liberdade de expressão nem tolerância para ninguém que discorde. Então, essa questão de liberdade de expressão, liberdade de pensamento, não é realmente um valor dessa esquerda mais extremada. E também de muitos outros movimentos. Eles só usam essa questão como instrumentos para chegarem ao poder, para conseguirem expressar seus ideais, mas uma vez que eles tomam conta do aparato estatal, acabou. E o autor vai questionar, então, o que a gente deve fazer com isso? Será que vale a pena permitir que pessoas usem dos valores da civilização ocidental para atacá-la, para tentar subjugá-la? Eu acho que é um questionamento bem relevante que ele faz, também muito interessante. Bom, agora acho que eu falei tudo, pelo menos minhas anotações acabaram. De novo, é um livro que eu recomendo. Eu não diria que é um livro introdutório. Se você não leu muito sobre política, é melhor ler outros livros antes desse. Mas é um excelente livro para você que quer entender o esquerdismo enquanto princípio e enquanto ideologia. É um livro que eu creio que foi pertinente terem traduzido e publicado, apesar de já ter alguma idade. Vale a pena comprar, eu gostei. Ele é da Vídeo Editorial, que aliás tem trazido excelentes livros. Se você já leu tanto esse ou algum outro livro do autor ou algum similar, comenta aqui abaixo o que você achou, indique outros livros. Comente o que você mais gostou e o que você menos gostou nesse livro. Não esquece, por favor, de dar o seu joinha ou o seu dislike, de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder vídeo nenhum e compartilhar, porque isso ajuda muito o canal. Eu agradeço a sua atenção. Não posso esquecer, estou usando uma câmera nova. Vocês me digam se a qualidade do vídeo e a qualidade do som ficou melhor e me falem também se esse cenário aqui, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. É claro, depois eu vou dar uma decorada, mas enfim, digam se é um cenário apropriado, se o som tá bom, se a iluminação tá boa, se a qualidade do vídeo, da imagem tá boa, tá? Eu agradeço a atenção de vocês, um beijo e até a próxima.